Tem uma questão no Evangelho de João que muita gente passa por alto ao estudar o capítulo 4, que eu já mencionei para vocês, que é a forma como foi escrita, que são os estilos de narrativa. Um estudioso, um acadêmico chamado Robert Alter, ele propõe uma teoria interessante do Evangelho de João que nos revela muita coisa sobre a riqueza do texto. Nós estudamos ao longo desta semana João 4 de diversos aspectos, mas você notou algo ainda diferente? Note que a forma como João escolhe narrar a história de Jesus com a samaritana está naquilo que nós chamamos de narrativas de noivado. Alguns estudiosos chamam de narrativas de casamento. Em João capítulo 4, se você voltar lá, dá uma olhadinha, está isso muito claro, porque quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, a partir do verso 6, no verso 7, Jesus diz para a samaritana, dá-me de beber. E então no versículo 9 a mulher diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana. Embora na nossa versão em português, traduzida por João Ferreira de Almeida, esteja pedes de beber a mim, a tradução em grego aqui, a expressão paráridoremu, deveria ser como sendo tu judeu, pedes de beber junto de mim. Porque essa expressão, essa preposição pará, ela rege o caso genitivo, então seria ideia de lugar, de desde, saída. Enquanto na nossa Bíblia está pedes de beber a mim, a melhor tradução, segundo especialistas em João, seria pedes de beber junto de mim. O que é que isso muda, Wanderson? Você pode me perguntar. Muda o seguinte, queridos. A mulher entendeu um pedido de casamento. A mulher achou que Jesus pediu ela em casamento e nós não podemos encerrar esta semana sem mencionar isso. O nosso guia de estudos não trabalha isso de maneira profunda, mas nós precisamos trabalhar aqui. Pergunto para vocês. Jesus pediu a mulher samaritana em casamento? O que é que vocês acham? Sim ou não? Bom, se você disse não, a resposta está errada. Jesus pediu ela em casamento. Quando Jesus diz, dá-me de beber junto de ti contigo, ela responde no versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber junto de mim comigo. Jesus pede ela em casamento, ela entende o pedido de casamento, mas calma, por favor, ei, calma. Não é esse casamento que você está pensando. Não é esse casamento humano. Note, casamento na cultura judaica simboliza a salvação. É o dia do Yom Kippur para os noivos judaicos. Na literatura bíblica, desde o Antigo até o Novo Testamento, sempre que Deus vai salvar seu povo, ele usa a linguagem de casamento. Ele é esposo, nós somos sua esposa. Você tem a linguagem no Antigo Testamento de Oséias, a esposa é a prostituta que representa nós. No Novo Testamento, Jesus conta a parábola das 10 virgens, o noivo vindo ao encontro da sua noiva. Nós estamos aguardando as bodas do Cordeiro. Paulo quer apresentar a igreja de Corinto, em Coríntios 11, como uma virgem pura, um só esposo que é Cristo. Toda a linguagem da Bíblia de salvação está envolta ao casamento, porque casamento simboliza salvação. É esse casamento que Jesus está propondo para a mulher samaritana, as bodas do Cordeiro. Ela não entendeu assim. Tanto que ela diz, olha, eu não tenho marido, eu estou aí livre. Aí Jesus diz, colocando os pingos nos is. É verdade, porque você teve 5 e o que tem agora nem é seu, é de outra mulher. Aí ela passa a entender que o casamento que Cristo quer realizar é outro, é a salvação. Mas por que João escolhe narrar assim? Agora preste bem atenção, porque talvez seja um dos pontos mais profundos dessa nossa semana de estudos. Toda a linguagem bíblica está, como propôs Alter, em linguagens de casamento. Se você pegar Gênesis 24, Gênesis 29, Êxodo 2, você vai perceber ali que os principais casamentos do Antigo Testamento, de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Moisés e Zípora, estão envoltos dessa linguagem. E notem como eles são descritos. Veja se traz alguma semelhança com o Evangelho de João. Primeiro, Gênesis 24, Jacó e Raquel. Perdão, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel está no 29. Em Gênesis, capítulo 24, Isaac e Rebeca, você tem assim, ó, Eliezer está representando o noivo. Um homem sai da sua terra e vai para uma terra estranha. Chegando lá, ele para junto a um poço. Ele tem sede. Vem uma mulher daquela terra. Ele pede, dá-me de beber a mim, os meus animais. Se ela aceitar dar água a eles, ele pede ela em casamento. Então ela vai até o seu povo, seus familiares, que vem até ele junto ao poço. Ele pede em casamento para o seu povo, seus familiares, e o casamento é realizado. Foi assim em Gênesis 24 com Isaac e Rebeca ou não? Foi. Gênesis 29, a partir do verso 10, Jacó e Raquel. Jacó está fugindo da sua terra porque Esaú ameaçou de morte. Ele vai para uma terra estranha. Ele para junto a um poço, porque ele tem sede. Vem uma moça, vem as moças, mas Raquel está entre elas.
Ele pede água. Se ela aceitar dar água, e provavelmente ela fez isso, ele pede ela em casamento. Ela vai até Labão, seu povo. Labão vem até Jacó. Ele pede Raquel em casamento. E depois de 7 anos do dote, o casamento será realizado. Êxodo 2, Moisés e Zípora. Moisés matou um egípcio, foge da sua terra, um fugitivo. Ele vai para uma terra estranha, Midian. Ele para junto a um poço, porque ele está cansado e tem sede. Vem uma moça da terra. Tem uma briga por causa da água, mas ele pede água, ela aceita lhe dar água. Ele pede Zípora em casamento, ela vai até Jetro. Jetro vem até Moisés, ele pede para Jetro. E o casamento é realizado. Notem João 4. Jesus sai da sua terra. Ele vai para uma terra estranha, Samaria. Ele para junto a um poço. Ele tem sede. Vem uma moça daquela terra, uma mulher. Ele pede água, dá-me de beber. Ela aceita lhe dar água porque o texto diz que ela deixou o cântaro para ele, se você continuar lendo. Ele pede ela em casamento, mas aqui as bodas do cordeiro, ok? Ela vai até o seu povo, os samaritanos vêm até ele. E o casamento é realizado quando todos os samaritanos dizem: não pelo que você nos disse, mas pelo que vimos e ouvimos, entendemos que este é o Soter tu Cosmu, o Salvador do mundo inteiro, o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo, o grande profeta, o grande Salvador. Então, a riqueza do texto nos remete a isso. Quais as lições que a gente pode tirar para a nossa vida? Quando você e eu buscamos alguém para namorar, para noivar e para casar, a gente busca o melhor. No ano passado, eu fui atrás da melhor, minha esposa Débora. Cruzei o oceano e fui atrás dela para pedir em casamento lá na Europa. A gente está atrás dos melhores. E Jesus? Quando ele foi realizar as bodas do Cordeiro, atrás de quem ele foi? Ele foi atrás da pior. Nós, humanos, não procuramos a pior pessoa, nós procuramos o melhor, segundo a nossa observação, nosso gosto, segundo o nosso critério. Jesus foi atrás da pior dentre os piores. Havia um ódio entre os samaritanos e os judeus, e os judeus consideravam os samaritanos pior do que os porcos. Alguns judeus consideravam as mulheres samaritanas, gentias, pior do que cachorras, para não falar palavrões piores. Jesus foi atrás dos piores para realizar o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Olha aqui para mim. Jesus está dizendo: se eu pude salvar aquela mulher, fazer as bodas do Cordeiro com aquela mulher, eu posso salvar você e realizar as bodas do Cordeiro com você. Você que está aí me ouvindo. Não importa se você é o pior. Se ele salvou aquela mulher, ele pode salvar você agora, esteja você em pecado ou não. Ele pode livrar você do pecado. Esteja você longe dele ou não. Já andou com ele, o abandonou ou não. Ele pode salvar você. Porque o amor de Deus é maior do que os nossos erros. Você crê nisso?